A Grande Batalha. Pietro Baldi. Prefácio. O presente livro é o primeiro da segunda trilogia da minha segunda obra de 12 volumes, que chamei de Brasileira porque escrita no Brasil depois da minha chegada a este país no fim de 1952, enquanto que chamei de Italiano a minha obra, também de 12 volumes, que foi escrita na Itália e depois traduzida para o português. Esta segunda obra se iniciou com o volume Profecias, já publicado, que começa com uma introdução intitulada Gênese da segunda obra. Aí o leitor poderá ver como nasceu esta nova obra, no meu primeiro período de vida brasileira. Esta foi para mim uma experiência importante, a da descida no mundo para entrar em contato com a realidade da vida, uma realidade dura, num aspecto que ainda não conhecia. Então o mundo me apareceu, não o que ele deveria ou poderia em teoria ser, mas como ele verdadeiramente é. Deste estado nasceu um choque, e do choque nasceram reações, centelhas de pensamento e situações espirituais que resumi neste volume, A Grande Batalha. A tempestade da qual nasceu este livro foi a dos anos de 1953, 54, 55. Os meus primeiros 3 anos brasileiros. Ela foi contada na referida introdução ao volume, Profecias, assinada, Natal de 1955. Neste período foram escritos os livros, Profecias e Problemas Atuais. No ano de 1956 foi escrito o livro, O Sistema. O volume atual, A Grande Batalha e o que se lhe segue, Evolução e Evangelho nasceram no ano de 1957. Só então, depois de acalmado aquele período de luta, foi possível meditar sobre essa experiência para dela compreender o significado moral e tirar o fruto espiritual. Na hora dura da tempestade não era possível tomar senão notas apressadas, correndo atrás dos acontecimentos, porque presos nas necessidades materiais da luta. Só depois, no ano de 1957, foi possível organizar no livro os rápidos rascunhos de conceitos, surgidos na mente como lampejos de um pensamento que só agora se revelava em unidade, conceitos fundidos pela lógica do seu desenvolvimento. Só depois de ter esgotado o assunto básico do volume, o sistema, desenvolvendo a teoria da queda e resolvendo os problemas fundamentais, era possível entrar no terreno prático do controle experimental das consequências e aplicações, para estudar e compreender o sentido profundo da experiência vivida, julgando com mais serenidade e saindo dos limites do caso particular, para atingir o entendimento do seu valor universal. Este livro, A Grande Batalha, foi iniciado, exatamente, em janeiro de 1957, seguido, ainda neste ano pelo Evolução e Evangelho. O segundo, terminado nos primeiros meses do ano de 1958, completa o primeiro. Logo depois, na Páscoa deste ano, foi iniciado em São Paulo um curso de 2 meses, sobre este volume. A respeito desta obra, repito as palavras da referida introdução em Profecias, a nossa finalidade é dar uma lição útil de moral. Este trabalho será executado em 2 fases. A primeira mais breve, representada pelo presente capítulo, Introdução, para explicar um caso vivido e suas consequências. Segue-se a segunda, mais ampla, na qual com a mesma finalidade será demonstrado e desenvolvida sobre bases experimentais a teoria da defesa com o método evangélico da não resistência e da luta travada sem armas humanas, mas somente com o potencial do conhecimento e da bondade. Esta segunda fase será desenvolvida no volume A Grande Batalha. Aqui está o livro para cumprir aquela promessa. Assim aqueles choques foram providenciais porque geraram no meu trabalho uma renovação, porque dirigiram o meu pensamento para o terreno prático da conduta humana, orientando-a com uma ótica inteligente e racionalmente demonstrada, positiva, levada em contato com a realidade biológica, em que o homem aparece como de fato é,
e não como sonha ou desejaria que fosse. Continuamos assim a desenvolver, em forma mais prática e aderente à realidade, a nossa tarefa de preparar a formação de um mundo novo baseado nos valores espirituais. A luta aqui explicada foi vivida por um homem sem os recursos do mundo, materialmente desprovido, armado só dos poderes espirituais do amor evangélico, sozinho, contra um mundo poderoso no seu plano, bem armado com os recursos da força e da astúcia. Neste livro estudamos o desenvolver-se desta luta, experiência que aqui se dilata adquirindo um significado universal, porque ele não representa senão um caso particular, mas positivamente vivido, do fenômeno cósmico da luta entre os dois termos do dualismo universal, os dois polos opostos do existir, espírito e matéria, bem e mal, positividade e negatividade, Deus e antideus, sistema e antissistema. Esta é a titânica luta do homem evangélico que enfrenta o mundo. Veremos, frente a frente, as armas do espírito e as da matéria. Quais são as mais poderosas e quem não é o vencedor? Assim as teorias dos livros, a grande síntese, Deus e o universo e o sistema estão sujeitas a controle experimental que as confirmara, constituindo, por fim, no conjunto um todo orgânico único em que os princípios gerais resultam confirmados e fortalecidos, porque provados até as suas últimas consequências práticas, num mesmo plano geral em que se manifesta a lei que é o pensamento de Deus. Por isso aqui foi possível desenvolver e dar explicação e aplicação às afirmações de a grande síntese nos capítulos 42, a nossa meta, a nova lei, e XCI, a lei social do Evangelho. Desse modo o resultado da luta contra o mundo foi o de atingir a finalidade demonstrativa no terreno prático, com um exemplo vivido, em que o espírito é mais forte que a matéria, e o Evangelho é o método mais poderoso para vencer. No plano teórico, as provas experimentais confirmam a verdade das teorias sustentadas nos meus livros. Aqui já estamos longe dos sofrimentos pessoais da luta. O problema se afasta do caso particular. Aqui subimos num plano mais alto e universal, que é o do triunfo do espírito e, com a vitória, o do seu domínio sobre a matéria. Não nos interessa mais a história dos choques e dores humanas, mas a do triunfo do Evangelho. Só frisamos rapidamente a primeira parte humana na referida introdução ao volume, Profecias. Agora nos interessa mais de perto mostrar a parte positiva, criadora, que prova a superioridade e o vitorioso poder das forças espirituais. Então o que aconteceu foi bom. Também sofrimentos e provas são úteis e podem gerar bons frutos. Tudo está na mais perfeita ordem, porque é dirigido por Deus, perfeição que aparece quando colocarmos cada coisa no seu devido lugar. Para mim um maravilhoso resultado experimental foi o de aproximar-se cada vez mais da presença de Cristo, uma presença viva, percebida seja no desenvolver-se dos acontecimentos por ele dirigidos, seja como sensação da sua vizinhança espiritual. O resultado mais tangível destes choques foi uma renovação de pensamento, um contato mais vivo e direto com a fonte da inspiração e com isso uma nova obra de 12 volumes mais. Assim tudo se resolveu na continuação lógica do inviolável plano pré-estabelecido, que a sua voz me havia enunciado antes da minha saída da Itália para eu desenvolver no Brasil. Chegava assim o selo da confirmação de tudo o passado, demonstrando com isso que nada estava errado, porque aquele impulso originário de sua voz, com o fato de conhecermos agora o triunfo de todos os obstáculos, dava prova concreta de sua verdade, com um exemplo positivo de vitória. O mundo que estava olhando precisava de um exemplo concreto, realizado nos fatos, em que as teorias encontrassem aplicação num teste, saindo vencedoras. Dentro do próprio ambiente humano, em que vale só o mais forte que vence, era necessário demonstrar, com os fatos, que Cristo é o mais forte. Era necessário um exemplo, mas um exemplo de vitória,
porque o homem aceita que seja verdade só o que haja dado prova de saber vencer, e por isso o segue de outro modo despreza. Explica-se assim como o cristianismo precisou de um triunfo material com o imperador Constantino, para se fixar na terra e conseguir trazer o evangelho até nós. Essa experiência evangélica que aqui narramos na sua substância, e o fato de ela haver sido bem-sucedida, é o que mais era necessário neste ponto do desenvolvimento da missão, para afastar as acusações de utopia da parte dos práticos que sustentam que o evangelho é um absurdo irrealizável. Aqui temos fatos que provam o contrário. A lógica, a razão, os acontecimentos, em concordância, deram confirmação da verdade que com a inspiração havia sido recebida. Tudo convergido para demonstrar que a lei do merecimento vence porque está acima da lei da força e astúcia, que vigora no mundo. Então o evangelho não é só teoria, método de vida reservado apenas para os santos, não é na prática um absurdo irrealizável como se acredita, mas é a lei da maior utilidade individual e coletiva, para ser vivida também na realidade do nosso mundo. Assim o presente livro representa a fase da realização prática, da missão que de pensamento se torna ação. Chegou assim a contrapartida que faltava, a realização prática das teorias. Respondendo às necessidades da pesquisa, tudo isto tomou valor de experiência e significado de um controle positivo. E não há nada melhor que a concordância com os fatos, para demonstrar que uma teoria é verdadeira. Um dos aspectos novos desta segunda obra é o fato de as teorias haverem sido levadas mais em contato com a realidade da vida, com as leis do nível atual da existência humana. Há muito tempo que andava observando como funciona este estranho animal que é o homem. A conduta dele me parecia tão contraproducente para sua própria vantagem, que eu não podia acreditar se tratasse de um ser sensato. Para chegar a compreender tal absurdo e a logicidade da sua presença, tive que desarmar os castelos e desfazer os emaranhados das filosofias, das revelações religiosas, das teorias econômicos sociais e políticas, dos sistemas éticos e jurídicos, das ilusões psicológicas e dos instintos, fruto do subconsciente, esclarecendo os problemas até as suas primeiras origens teológicas da criação de Deus. Então tudo se tornou claro. Mas é só nesta pesquisa teórica que se podiam encontrar os pilares que sustentam a interpretação e nos dão explicação dos fatos, que depois, em nossa experimentação, encontramos na realidade da vida. Explica-se assim na prática do fingimento, o uso do método anti-utilitário da força e da astúcia, o absurdo da procura da felicidade semeando o sofrimento. Explica-se porque o homem, pela sua involução, prefira seguir a lei da animalidade com todas as suas duras consequências. Ele é como um menino ignorante e teimoso, que está sofrendo por não conhecer quais são os caminhos para atingir a felicidade, que tanto almeja. E ela está ao alcance das suas mãos e ela poderia agarrá-la bastando que soubesse movimentar-se com inteligência, de modo certo. E para preparar tempos melhores, de menor sofrimento para todos, que estamos aqui gritando aos surdos e deixando tocar os fatos aos cegos, num desesperado esforço de clareza para ser entendido, para que seja compreendida a vantagem do sistema evangélico, afastando assim a causa da dor. Mas às vezes esta paixão e compaixão é julgada orgulho, pregação cansativa, absurdo utopista. Contra esta realidade só uma pode ser a reação do mais adiantado, a de ajudar os outros a subir. Substituir ao método da força e da astúcia, o da sinceridade, compreensão e amor, ao invés de se agredir e lutar, unificar onde tudo está dividido, para colaborar fraternalmente. Este é o caminho que vai para Deus. Assim o nosso trabalho está se completando nas suas três fases. 1. O trabalho inspirativo de registrar por escrito os conceitos fundamentais da orientação no plano geral, chegando à solução teórica dos problemas. 2.
O trabalho do controle racional desenvolvido nos livros, para provar a verdade das teorias afirmadas. 3. Nesta fase tivemos de colocar tudo no banco do laboratório da vida para cumprir o teste prático ou controle experimental daquelas teorias, para ver se correspondem à realidade dos fatos. Descida do céu à terra, do absoluto ao relativo, do universal ao particular, do abstrato ao concreto. Só assim o nosso trabalho podia ser completo, em todos os níveis do conhecimento. Só através de tais provas podíamos possuir a certeza da verdade das teorias sustentadas. Só se o fruto da inspiração se tornasse depois uma experiência vivida, o conhecimento da verdade atingida podia ser completo. Concluímos com as palavras da introdução ao volume, Profecias, intitulada Gênese da segunda obra. Assim nasceu esta nova obra, que desenvolve tema novo com estilo novo, duro, terreno, positivo, para os práticos, um estilo de batalha adaptado ao mundo no qual a missão deve cumprir-se. Para construir na terra, com as pedras das provas evidentes, o novo edifício do Evangelho vivido e da nova civilização do terceiro milênio. S. Vicente, Páscoa de 1958. 1. Envolvido e involuído. Constituem fato de aceitação universal a existência de diferença no desenvolvimento dos variados tipos humanos. Esse fato é de verificação fácil devido ao fenômeno da evolução, em cujo desenvolvimento os diversos indivíduos vêm a encontrar-se em posição mais ou menos avançada, de conformidade com o caminho que hajam percorrido. É assim que, no plano humano, encontramos quem mais progrediu e quem está mais atrasado e achamos a sua causa. Vai-se desse modo, do gênio, santo, super-homem, para baixo até ao delinquente, ao selvagem, ao primitivo, próximo do símio. Natural é, pois, que cada um desses tipos apresente, na vida, comportamento correspondente ao nível evolutivo alcançado. Os instintos, ou origem dos seus movimentos, hão de ser diversos de indivíduo para indivíduo, conforme uma sua própria maneira de entender a vida. Cada qual a viverá de acordo com uma sua filosofia própria, que forma o seu particular ponto de vista, provinda de sua própria natureza, e da qual decorre um seu modo de conceber, julgar e agir. Eis, então, como, dada a convivência em sociedade, entre indivíduos de grau de evolução diferente, existem antagonismos de tipo biológico, isto é, contrastes entre os mais e os menos evolvidos, uma vez que se trata de indivíduos que, em seus instintos e modo de agir e de entender a vida, podem achar-se nos antípodas. Pode-se, assim, chegar a uma inconciliabilidade absoluta, como se verifica com os selvagens, completamente inadaptados à vida civil, e com os criminosos, banidos de nossa sociedade pelas leis. Todavia, entre esses extremos, há infinidade de gradações menores, das quais decorrem maiores ou menores incompatibilidades a serem sofridas pela comunidade da vida social. Disto podem originar-se diferenças geradoras de contrastes, atritos, lutas, derivantes da maior ou menor evolução dos indivíduos. Eis que os emergidos ainda no passado não conseguirão estar acordes com os que, portanto têm mais progredido, pertencem ao futuro. Então, no mesmo terreno da convivência social, passado e futuro da evolução encontrar-se-ão em luta, cada um querendo impor a outro seu método de vida. Entre esses dois extremos a sociedade humana equilibrou-se numa posição mediana de compromisso, adaptada à média constituída pela maioria, que formou, assim, uma ética, usos, costumes e leis conformados aos instintos dominantes, à sensibilidade geral, ao comum entendimento da vida. E, naturalmente, dentro dessa ética, dessas leis e desses costumes, encontrar-se-ão em dificuldade assim os poucos como os mais evolvidos, os primeiros por deficiência, os segundos por excesso.
A medida com que tudo se afete é diferente para todos eles, e por isso é que o seu enquadramento no esquema geral torna-se dificílimo. Interessante tomar-se a observar este contraste, e ele mostrar-nos a arquitetura do fenômeno da evolução a par dos diversos estilos em movimento nos planos diferentes em que o homem caminha. Aparecerão, dessa observação, dois mundos diversos, o do baixo e o do alto, e dar-se-nos a visão do progresso que vai do primeiro ao segundo. Deixaremos de lado os graus ínfimos da evolução, os dos selvagens e os dos criminosos, que nada poderão contribuir para o nosso objetivo, caminhar para o alto. Ocupar-nos-á, mais, o estudo da minoria situada no polo oposto, o da evolução, porque, sendo ela mais evoluída, poderá oferecer-nos novas modalidades de pensamento e de ação. Útil se nos afigura conhecê-las, eis que representam formas de vida mais elevadas, onde se encontra a solução de muitos dos nossos problemas, que a sociedade atual com a sua forma mental não conseguiu resolver. Oferecem-se, desse lado, possibilidades de eliminar muitos desastres e tantas dores oriundas de nosso errado modo de pensar e de agir, filho de nossa ignorância das leis da vida e nos planos superiores. Será este o argumento que desenvolveremos neste volume. A sua base é positiva e científica, o fenômeno da evolução, universalmente aceito. Estudá-lo-emos, especial e particularmente, procurando seu telefinalismo último que o conduz para formas de vida que o materialismo científico não conseguiu ainda enxergar, formas de espiritualidade, nas quais verificaremos como, depois da evolução darwiniana, o processo ascensional da vida possa encontrar a sua única possível continuação. Percorrendo os mesmos caminhos da ciência, conseguiremos, assim, levá-lo ao terreno da ética, da filosofia e das religiões, para alcançar uma nova moral mais evoluída, com base numa nova concepção positiva da vida. Para tornar mais evidente nosso estudo, colocaremos em confronto dois tipos biológicos nitidamente individuáveis. De um lado, o biótipo mais adiantado, que vive em planos de evolução mais elevados que a média, o homem guiado pelo conhecimento que lhe vem da inteligência e da espiritualidade, o homem que vive na ordem por ter alcançado a consciência da lei de Deus. Biótipo não comum, mas que já tem aparecido muitas vezes na Terra, onde não é totalmente desconhecido. Denominaremos este tipo evolvido. De outro lado colocaremos o biótipo comum, menos adiantado, o homem que, não obstante envernizado de civilização, vive ainda no plano animal, do qual vemos aflorar nele os instintos, que continuam a formar a base da sua personalidade, homem ainda submetido à lei animal da luta pela seleção do mais forte, dirigido, acima de tudo, pelos instintos da fome e do amor, individualista e egocêntrico, ainda inepto ao enquadramento numa ordem coletiva, no qual viver-se-ia na forma de sociedade orgânica. Homem regido em substância, além das aparências, por uma moral formada, em sua realidade, por interesses egoístas e por uma tábua de valores em cujo ápice encontra-se o vencedor a quem pertencem todos os direitos, enquanto ao vencido cabem todos os deveres. Com isto não pretendemos condenar, efetuamos apenas verificações a fim de estudo. A este tipo biológico, regido pelos seus instintos, filhos do passado, e não pelo conhecimento que a grande massa humana ainda não possui, o denominaremos o involuído, para distingui-lo do outro tipo. Com isto procuramos personificar o ser humano em duas formas de biótipo bem definido, para alcançarmos uma maior clareza de conceitos e para podermos, com a contraposição de modelos opostos, obter o claro-escuro, que faça ressaltar melhor o contraste e, com maior nitidez, aqueles conceitos, apresentando-os, assim, mais
ao vivo porque apresentados como personalizadores da psicologia e modos de comportamento dos dois tipos. Não quer isto dizer que todos sejam exclusivamente de um ou de outro tipo. As gradações, na prática, são inúmeras. Na maioria dos casos nunca se encontra o tipo evolvido ou evoluído absoluto, mas há sempre tipos intermediários, em que predominam, em porcentagens diversas, as características de um ou do outro. Este estudo, pois, não é uma acusação, mas quer ser objetivo, e tem finalidade de compreender o nosso mundo. Poderemos, desse modo, vê-lo com outro olhar, qual pode aparecer quando observado de um ponto mais alto da evolução, condição utilíssima da qual poderemos colher a orientação de que carecemos, vendo defeitos e erros que o nosso mundo está pagando com a moeda caríssima da dor. Compreendendo como nossa conduta seja quase sempre errônea, estaremos aptos a encontrar a saída de tantos desastres que, até agora, estamos fabricando com nossas próprias mãos pela nossa ignorância das leis da vida. No decorrer desse nosso trabalho, o leitor poderá julgar-se do lado do evolvido ou do involuído usando da autoobservação. Não somos nós que podemos julgar, mas hão de ser as ideias e ações de cada um. E, ainda que todos os leitores queiram colocar-se no campo do evolvido, julgando nesse caso como involuídos todos os outros, isto não constituirá um mal, uma vez que encontrar-se-ão na necessidade de efetuar, por legítimo amor próprio, o esforço necessário para comportarem-se como envolvidos e, dessa forma, aprenderão a evolver e, assim, por respeito de si mesmos, procurarão educar-se a formas da vida mais elevadas. O encontro entre os dois tipos biológicos supracitados não é, por nada, pacífico, e, por isto, o denominamos a Grande Batalha, nome que adotamos como título deste volume. O embate não é apenas hipotético ou teórico, mas real, o que torna de atualidade o tema aqui versado, tema que todos estamos tratando em nossa vida diária, tema ao qual não se pode fugir, já que ele constitui a nossa própria vida e a sua evolução. Se os exemplares dos evolvidos constituem exceção, isto não quer dizer que eles não influem na vida de todos, e isto porque o homem atual, pelo fenômeno da evolução, está vivendo exatamente numa fase de transição do plano biológico do involuído ao do evolvido. Mesmo sendo raros na Terra, os homens superiores deixaram e deixam marcas próprias nas religiões, na arte, no pensamento filosófico e científico. São eles representados continuamente pelos ideais que semearam como guias da evolução da humanidade, da qual eles representam o porvir. Tem, pois, esse encontro ou embate de tipos biológicos, uma significação mais profunda da que parece à primeira vista. Podemos observar nele como funciona o fenômeno da evolução, especialmente com referência ao homem atual que se encontra suspenso entre dois planos evolutivos, amadurecendo para passar do inferior ao superior, isto é da animalidade à verdadeira humanidade civil. A significação mais profunda da vida de nosso mundo é dada, exatamente, pela elaboração dolorosa desta passagem da fase de evoluído a de evolvido. E a consecução deste grande resultado é a única coisa que pode justificar, pela sua finalidade de bem, tantas lutas e tantas dores. Desse modo o nosso tema adquire dimensões muito mais amplas, que nos mostram como ele esteja conexo até com os princípios gerais que regeram a gênese de todas as coisas em sua primeira origem no absoluto. Em outros termos, o argumento da grande batalha desenvolvido no presente volume se enquadra plenamente, como uma particularidade que nos toca mais de perto, no plano geral do universo qual aparece em nosso volume o sistema. Não representa, pois, o que aqui iremos expondo, uma concepção arbitrária, alicerçada no vácuo, mas uma visão mantida pela solução de uma avultada quantidade de outros problemas e logicamente situada no seio de um orgânico sistema. É assim que a nossa vida diária vem a ser colocada em contato com os princípios gerais da lei de Deus que tudo rege.
É desse modo que se compreende, justifica e explica tudo o que lhe diz respeito. Chegando, assim, a verificar que toda nossa luta e sofrimento tem a finalidade de superar as mais baixas formas de vida para alcançar as mais elevadas, onde a vida encerre menos dores e mais felicidade, ultrapassamos a visão do simples fenômeno biológico e ingressamos no âmbito dos princípios, das normas da lei, formadoras do impulso íntimo que anima e sustenta aquele fenômeno. O contraste entre dois tipos biológicos, que aqui iremos estudar, assume, então, a significação do contraste entre dois planos de vida, entre as diferentes leis que os regem, entre o novo que quer nascer e o velho que não quer morrer. O fenômeno, aqui, dilata-se, uma vez que, se no seu lado mais baixo, permanece imergido na animalidade, na sua parte mais elevada, atinge e investe os problemas que pertencem ao mundo ético, religioso, espiritual constituintes de grande parte da nossa vida. Eis como, mesmo usando de uma psicologia positiva, aderente à concepção científica de evolução biológica, poder-se-á alcançar, por novos caminhos, a compreensão do Evangelho. Adquirirá este novo poder em nossos espíritos com a responsabilidade de uma significação nova, inédita, a da lei de um plano biológico mais elevado, que a evolução não poderá deixar de alcançar no futuro. O Evangelho será, desse modo, confirmado e a ciência não poderá negá-lo, porque resultará cientificamente compreensível e justificável também de acordo com a forma mental do positivismo científico. Poder-se-á compreender também aí, a significação da luta entre Cristo e o mundo, o porquê do seu desafio e o que significa a sua vitória. Tudo isto, então, foge do terreno fideístico e adquire o valor positivo de superação evolutiva. Cremos seja de vantagem avizinharmos-nos dessas grandes coisas, também, com esta psicologia, uma vez que esta é a única via pela qual pode ingressar e chegar até elas aquele que possui apenas a forma mental do cético materialista. É assim que o fenômeno objeto de nosso estudo, o da luta entre os dois biótipos, do involuído e do evolvido, poderá ser concebido em função de fenômenos imensamente mais amplos, como o momento da luta entre Cristo e o mundo, entre as forças do bem e as do mal, como um momento da evolução que, do caos à ordem, do antissistema ao sistema, reconduz o ser para Deus. Desse modo nosso esforço de todo dia resulta situado racionalmente na visão cósmica do universo e da salvação final. Por vias racionais e positivas, poder-se-á, assim, alcançar a concepção de uma ética biológica, de uma moral positiva, estabelecida pelas próprias leis da vida, moral que verificaremos coincidir com a do Evangelho, que desse modo confirma e demonstra. Chegar-se-á, assim, à conclusão de que a ciência da vida não mais poderá prescindir do Evangelho, uma vez que este representa a lei do porvir civilizado para o qual tende a evolução, representa a moral de uma humanidade que haja alcançado um mais elevado nível de vida. Esta é a grande batalha que aqui descrevemos. Não nos interessa a luta comum para a riqueza, as honras, o orgulho, o poder, o prazer, mas interessar-nos é a luta entre o anjo e a besta, entre a luz de Deus e as trevas de Satanás, entre o espírito e a matéria, entre o Evangelho de Cristo e o egoísmo do mundo, para chegar aos resultados definitivos de nossa melhora, o que vale dizer, de nossa felicidade. Descreveremos esta grande batalha individuando-a num campo bem definido, o que nos dará melhor meio de fixar as ideias que, na progressão da exposição, irão surgindo. Desse modo, em lugar de fazer uma dissertação teórica com simples e árido desenvolvimento de conceitos, tornar-se-á mais compreensível e convincente, na primeira parte do volume, acompanhar o fio condutor de uma narração, confiando a esta o cômpito de reger e guiar o desenvolvimento dos conceitos que irão, assim, brotando qual comentário da própria vida e, dessa forma, serão mais vivos,
mais reais e mais evidentes. Em certa ocasião havia um homem julgado estranho porque, de certo modo, era diferente da maioria, e, por isto, condenado pelo mundo. A maioria, que faz a verdade na terra, não conseguia encontrar nele nem as próprias qualidades, para exaltá-las, nem seus próprios defeitos, para tolerá-los. Para o tipo corrente, reproduzido em série como as formigas, ele representava um modelo inaceitável, porque diverso da série normal, constituía um escândalo porque escapara à lei comum e representava uma substancial subversão de valores. Mas como? Se na Terra, certo ou errado, vigora a convenção de que o que mais vale é a riqueza, o poder, o domínio sobre tudo e sobre todos, e que a vitória alcançada nesse terreno é medida do valor e, pois, da estima e do respeito a que se tem direito, se esta é a lei desse mundo, e, se esse mundo havia, durante 2000 anos, congregado ingentes esforços para dobrar e entortar os ideais afirmados pelo Evangelho a fim de evitar alterações daquela lei, qual a incômoda loucura daquele homem que teimava em tomar a sério e viver de fato aquele Evangelho. Eis como se esboça, imediata, a adversidade entre os dois tipos biológicos e suas formas mentais. Aquele homem havia se encontrado fora da Terra, como se nela houvesse nascido por engano, num ambiente que não era o seu, e, desde criança, perguntara-se se os outros eram seus semelhantes e se ele era a eles semelhantes. Tão diversos e irreconciliáveis eram os impulsos que movimentavam suas vidas. Não conseguia ele fazer o que religiões e leis procuravam, por ameaças e sanções, proibir a todos e, espontaneamente, sentia-se conduzido a cumprir aqueles deveres que por elas eram exigidos. Não conseguia compreender duas coisas. Primeiro, como era possível atuar na vida senão em razão do temor do próprio mal e não por convicção e dever. Segundo, como o homem possuía tão grande desejo de fazer tudo quanto religiões e leis vetavam com tanta energia. Seriam tão diversos dos seus os instintos de seus semelhantes. Viu-se, então, obrigado a começar o estudo mostrando de que modo estaria feito aquele diferente tipo biológico que constituía o seu próximo, da mesma forma como se estuda um exemplar de uma raça desconhecida da qual se não conhecem as qualidades e os hábitos. Por outro lado, aquele homem que agia com honestidade e bondade, que não agredia ninguém e perdoava, encontrava louvores, mas isto porque, desse modo, podia ser utilizado melhor para os próprios interesses. De certo que se torna a vantagem, para quem mais procura tomar do que dar, ter de fazer com quem procura mais dar do que tomar. Mas, quando ele chegar ao ponto de não defender-se do agressor e de oferecer a outra face, ao ponto de ajudar o seu inimigo, então, ainda que encobertamente, o julgaram com desprezo, um débil e um covarde, um inepto que os mais fortes têm direito e quase o dever de eliminar. O que se pode fazer, na vida prática, de um homem constituído assim, ao inverso? Desse modo o mundo o considera como um doente mental e o tolera, compadecido dele, na melhor das hipóteses, como se olhasse para quem nasceu estropiado. Era perdoado porque não fazia dano a ninguém. Chegaram, até, a exaltá-lo quando podia ser explorado. De seu lado, ele sentia que não lhe era possível prostituir sua inteligência em lutas mesquinhas, achando de seu dever usá-la toda para o bem do próximo e para as coisas superiores do espírito, antes que usá-la em seu egoístico interesse. Não conseguia encerrar-se no seu próprio egoísmo, sem nele incluir e abraçar todos os seus semelhantes. Não o conseguia. Parecia ter nascido como uma doença incurável, sem remédio. Em face do mundo ele aparecia como um aborto, um biótipo errado, como uma contradição biológica desprezada por todos. Na corrida geral para a vida, todos expulsavam, e o deixavam de lado. Quem tinha razão? Ele, ou o mundo? Era ele o estrangeiro em terra alheia, o fora da lei, aquele que não possui direito à vida que era direito de todos. Que fazer?
O antagonismo e a inconciliabilidade eram insanáveis. Não podia renunciar a ser ele mesmo. O seu mundo interior, que expressava a sua verdadeira natureza, clamava dentro dele e ele não conseguia silenciá-lo. É mais fácil remover uma montanha do que mudar um tipo de personalidade, fruto de quem sabe quantos milênios de vida. O seu mal era congênito e fazia parte de sua própria natureza. Não havia remédio que o pudesse sarar. Encontrava-se ele numa espécie de incapacidade de adaptação à lei biológica que se lhe deparava como a da animalidade e que, por isso, não conseguia aceitar de nenhum modo. Sua natureza rebelava-se. Melhor seria renunciar à vida, antes que reduzir-se àquele nível. Sua natureza recusava-se a ocupar-se das normais astúcias para tirar benefícios concretos. Não aspirava a alcançar o tão admirado sucesso, muitas vezes obtido em prejuízo do próprio semelhante, nem conseguir a vitória que esmaga o próprio semelhante, não obstante o mundo considere isto como prova de valor. Os valores que ele almejava conseguir eram de natureza completamente diversa e ele não conseguiu ocupar-se senão destes. Sentia uma invencível repugnância contra as vitórias do mundo e as rejeitava com nojo. Ele as havia analisado e conhecia-as, e não era bastante ignorante para deixar-se iludir. Procurava os valores eternos que não se tornam ilusões. Aquele homem havia identificado seus ideais e instintos no Evangelho. Se a sua era uma doença, podia ser denominada a doença do Evangelho. Enquanto este é lido, comentado, pregado, repetido, pacificamente, sem incômodo, sem deslocar nada da própria vida, do mesmo modo é costume com tantas mentiras convencionais, o Evangelho alcançar a aprovação plena do mundo. Mas é considerado doença quando alguém pretende vivê-lo seriamente, praticá-lo deveras, nos fatos, não como coisa aplicada na superfície da pele, mas fundida no sangue, como parte da própria vida. Torna-se, então, um escândalo também entre os crentes, quando se fazem as coisas de verdade, quando, depois de tanto trabalho e esforço de adaptação, se haja conseguido alcançar um resultado feliz, ficam todos de pleno acordo, o que bastaria um consentimento formal exterior. Esta é a linha traçada pelos costumes do mundo, é a lei consagrada pelo uso, consolidada pela prescrição. Desobedecer a esses costumes constitui bem grande incômodo para os bem-pensantes, importa numa espécie de revolução no meio de todas as adaptações tão bem destiladas, produto de esforços seculares. Por certo que os gênios, os heróis e os santos levaram a efeito estas revoltas, mas quem pensa em imitá-los? Eles estão no alto, sobre os pedestais dos monumentos, nos altares, lá em cima, fora da vida prática que possui bem outras exigências. E, se viveram, isto se deu quem sabe onde ou quando, por certo bem, longe das nossas férreas necessidades de todo dia, e mais longe ainda fugiram para os seus inacessíveis. O que fazer então? Impossível é a evasão do dever da vida sem incidir em maior dano. Devendo aceitar a vida e tendo de vivê-la nessas condições, o nosso personagem não pode fazer outra coisa a não ser transformá-la em missão, tudo sofrendo pelo bem alheio, ajudando no caminho da evolução. Vida de sacrifícios. Mas quem mais possui, não pode possuir somente para si. A quem está na frente compete o dever de fazer com que os outros, também, se adiantem. Se ele, no seu passado, havia experimentado e vivido de larga forma o Evangelho, se o havia assimilado e, dele, pela repetição constante, havia constituído para si aqueles automatismos que formam os instintos, competia-lhe guiar os outros do mesmo trabalho de assimilação. O que representava para ele o seu passado, constituía o porvir dos outros, e a esse futuro é preciso chegar. Eis como era inevitável um choque, no encontro entre instintos, completamente diversos, no embate entre duas fases de evolução e suas respectivas leis. Trabalho duro,
de combate tanto mais difícil, porque pelo menos de um lado, devia ser mantido sem armas. Quem, então, defenderia esse homem contra o mundo? Este opunha-lhe os próprios métodos e dizia-lhe: quem esperas que venha em sua defesa se não sabes defender-te por ti mesmo? Pior para ti se, por amor ao Evangelho, renuncias à guerra. De certo, os gênios, os heróis, e os santos já fizeram tudo isto e o mundo os admira. Mas admirá-os hoje porque, de alguma forma, deram prova de haver sabido vencer, e o mundo respeita o vencedor em qualquer campo, porque vencer significa ser o mais forte. Por isso é que agora são aclamados. Mas antes que aqueles grandes conseguissem afirmar-se, antes que admirados, foram desprezados e condenados. Alcançamos o ponto crucial da questão. Delineado está o conteúdo de A Grande Batalha. Eis os dois tipos biológicos que se defrontam e empenham-se na luta com armas desiguais. Quem vencerá? Eles representam dois mundos. Quem é o mais forte? Quem triunfará? Eis o que iremos ver neste volume. A batalha desenvolve-se em dimensões diversas entre os dois planos de evolução sobrepostos. É a batalha que conduz o homem a um plano biológico mais elevado, da animalidade à espiritualidade, a batalha da superação, do verdadeiro progresso. Atrás da luta, que personificamos para maior clareza, em dois tipos biológicos, há uma luta mais profunda de princípios e de métodos. Antepusemos aqui dois tipos de homens, mas, no correr do caminho, a exposição despersonalizar-se-á cada vez mais, até tornar-se encontro de duas ideias. Deixaremos, então, que fale a vida, para que nos revele os segredos dos seus planos superiores. A evolução revelar-nos a sua técnica ascensional, que é a escada com a qual o homem pode alcançar o céu. Adquirir o conhecimento e possuí-lo significa ser mais forte, e dar o triunfo. Isso é quanto procuraremos fazer, isto é aprender a conhecer mais elevados, dignos e poderosos métodos. No combate entre evolvido e involuído assistimos a uma luta entre os representantes de dois planos biológicos diversos. Assim é que cada um dos dois combatentes se comporta diversamente, conforme os diferentes princípios de seu próprio plano. Os moventes psicológicos que movimentam o evoluído são os instintos. Não possui ele, ainda, o conhecimento que oriente na ação, iluminando-o acerca das consequências de seus próprios atos. Não formou, ainda, uma consciência para autodirigir-se com inteligência no seio das leis que regem o universo e, pois, sua própria vida. Debate-se, por tentativas, num mundo de que não conhece a estrutura íntima, as razões da existência e as finalidades a alcançar. É, ainda, um menino que procura e experimenta. Mas, se não conhece o caminho, como se pode dirigir? Deixa-se por isso, conduzir pelos instintos que representam a consciência elementar adquirida, no passado, na fase evolutiva precedente, que é a da animalidade. Nos casos onde o indivíduo não alcançou ainda uma autonomia consciente de si mesmo, suficiente para que possa dirigir-se de per se, é a consciência da vida que funciona para ele, dirigindo, como se faz com os meninos. Ele não toma ainda parte nas diretivas da vida, como fará depois quando estiver bastante maduro, não é, ainda, operário de Deus, colaborante orgânico no funcionamento do universo. Somente segue e obedece aquelas diretivas, da mesma forma como não podem deixar de fazer plantas e animais, aos quais falta conhecimento. Obedece à sabedoria da vida que o manobra através dos instintos, fazendo com que faça aquilo que ela sabe deve ser feito para alcançar os fins que ela sabe devem ser alcançados. O homem atual acredita estar mandando. Mas como pode fazê-lo quem ainda não conhece a máquina que deve dirigir? Quando o homem acredita mandar, na verdade, obedece aos próprios instintos. Quando grita que quer liberdade,
sem sabê-lo pede a liberdade de obedecer àqueles instintos. Representam estes a mola para a continuação da vida, a fome, para a conservação individual, o amor, para a conservação da espécie, o instinto de expansão e progresso, para a evolução do ser, tudo vivido conforme a lei biológica da luta tendente à seleção do mais forte, daquele que representa o tipo que a evolução quer produzir naquele plano e que, por isso, naquele nível é o melhor, o ótimo entre os valores, ainda que, depois, com o deslocamento da escala dos valores evolutivos, em outros planos de vida, ele possa representar um evoluído retrógrado, considerado um pior. Estamos prevalecentemente, ainda, no plano animal em que dominam os instintos. Se nele aparecem, por vezes, elementos éticos superiores, o terreno é sempre o dos instintos, que religiões e leis procuram disciplinar, canalizando-os, mas, mesmo assim, respeitando-os porque constituem a base naqueles planos de vida. De outro lado encontramos o tipo biológico do evolvido. Os impulsos que o movem são diversos. Continua ele possuindo seus instintos, filhos de sua passada animalidade, mas ele os conhece, sabedor de suas finalidades, domina-os e os dirige. Havendo alcançado o conhecimento, pode, agora, mandar em vez de obedecer. É um iluminado, que avalia as consequências de seus próprios atos. É, agora, um piloto que pôde dirigir seu navio. Não é mais um menor de idade, ignorante, mas um adulto que conhece as leis da vida e nelas sabe mover-se inteligentemente. O evolvido é aquele que alcançou a verdadeira liberdade que somente o conhecimento pode outorgar. É a liberdade de autodirigir-se conscientemente e não aquela de obedecer aos próprios instintos. A consciência alcançada conduz ao uso dessa liberdade na espontânea adesão à lei de Deus, tomando-se seu operário para colaborar no funcionamento do universo. Este será o tipo de homem que a evolução produzirá no futuro. Um homem que saberá dirigir conscientemente e com conhecimento, não só a sua vida, mas que poderá tomar as diretrizes do fenômeno da evolução no seu planeta. O seu progresso ascensional leva para uma sempre maior conquista de liberdade de comando. As leis da vida estão ávidas de conceder-nos tudo isto, mas, por força da incapacidade e da falta de preparo do homem atual, inadaptado a exercer tão delicadas funções de elevada responsabilidade, são impedidas de fazê-lo. Como conceder tão grandes poderes a quem não oferece nenhuma garantia de saber usá-los bem? Do contrário, como verificamos relativamente à descoberta da energia atômica, é imediatamente levado, com tudo que seu conhecimento pode alcançar, a fazer dele um meio de destruição. Para ter o direito de mandar é preciso possuir muita inteligência e muita bondade. Entretanto, verificamos diariamente qual o uso que em geral se faz na Terra de toda forma de poder. Neste plano subsiste a luta, mas ela toma formas e finalidades diversas. A luta não se destina a selecionar o biótipo do mais prepotente, do dominador egoísta, do destruidor antissocial do bem alheio. Não se trava para fortalecer-nos na animalidade, mas para ultrapassá-la e dela sair para formas de vida superiores. A luta, nesse caso, não existe para satisfazer os instintos, mas para submetê-los, não para dominar, mas para domar a própria animalidade, não para conquistar um poder por exclusiva vantagem pessoal, mas para a coordenação orgânica de todos, exercendo, quando necessário, também o poder, mas como missão em favor de todos. Neste plano a tábua dos valores é de ver-se o tipo do melhor, o modelo que a vida quer produzir a um outro, porque, mudando as posições ao longo do caminho da ascensão, as finalidades que agora se devem alcançar são diversas. Toda fase de evolução possui leis, o seu trabalho construtivo a efetuar, os seus planos particulares a serem realizados, em função do grande plano geral da lei de Deus e da reconstrução completa do ser. Quando a nossa ciência fala de leis biológicas,
acredita falar de leis universais e absolutas, mas estas são apenas as leis do nosso plano de evolução e não dos outros. Cada um deles possui leis próprias, de modo que podemos dizer existirem tantas biologias diversas e, no caso que estamos estudando mais de perto, existirem duas biologias, a do evoluído e a do evolvido. Nestas segundas leis da primeira não tem mais valor. Isto desloca completamente o juízo que na Terra se pode fazer do biótipo do evolvido que nela pode nascer excepcionalmente. A biologia terrestre possui um modelo, cunhado com o estampo do evoluído e toma como irregular, não o reconhecendo como modelo superior, o biótipo do evolvido. A ciência, por ser agnóstica e ignorar os últimos fins do transformismo da vida, não consegue reconhecer naquele tipo por vir da evolução. Estudando a seguir, neste volume, o desenvolvimento ascensional humano, verificaremos como corresponde ao desenvolvimento dos planos evolutivos da vida, por força dos fins supremos que ela se propõe alcançar, um ingresso do atual tipo biológico numa zona de sempre maior e intensa espiritualização, entendida não só como desenvolvimento de sensibilidade e de inteligência, mas, também, daquela consciência ética que é indispensável para quem se destina a conviver no grande organismo futuro da humanidade. A lei que, na nova fase de evolução, regerá o mundo biológico, não será, então, a hoje reconhecida pela ciência, mas será o Evangelho. Dessa forma, com um completo revolvimento de valores, passar-se-á do reino do evoluído ou do evolvido. Podemos, desse modo, começar a imaginar qual será a nova biologia do porvir, aquela que compreenderá a significação positivamente construtora dos ideais, a que alcançará entre seus valores também a ética das religiões e que marchará para a seleção de um tipo biológico diverso, propondo-se alcançar a formação do mais justo e do melhor, não mais, como agora, do mais forte ou do mais esperto. Biologia nova, orientada diretamente, que formará como próprio modelo um ser regido por uma forma mental diversa, por uma inteligência mais aguçada, não desperdiçada em inúteis competições contra o seu semelhante, mas utilizada para as conquistas da ciência, para o domínio sobre as forças da natureza, para alcançar o conhecimento das leis da vida e, com isto, a consciência de cidadãos do universo. Aquelas antecipações da evolução, que hoje, para libertar-nos da animalidade, são confiadas das religiões e a sua ética normativa da conduta humana, e ditadas por superiores tipos de evolvidos, quais princípios éticos destinados à guia do gênero humano ao longo do caminho da ascensão, então, não serão mais acessíveis pelos caminhos nebulosos da fé, único meio possível para os meninos que ainda não podem compreender tudo, mas serão alcançadas pela maioria de forma racional, e demonstrado pelo positivismo científico. Somente então poder-se-á compreender a profunda significação do Evangelho e como este, em suas simples palavras, mostra, para quem possua olhos para ver, não só suas profundas significações, mas também que quem as ditou conhecia plenamente a solução dos problemas mais árduos da ciência e da filosofia que não conhecemos ainda. Verificar-se-á, em outras palavras, que ele possui o conhecimento e que a nós não foi possível, pela nossa incapacidade de compreensão, se não aprender as últimas, simples e práticas conclusões necessárias para bem viver. Mas quem consiga analisar os elementos dos quais derivaram aquelas conclusões, não pode deixar de perceber que elas descem da mais profunda sabedoria. Esta será a maneira pela qual o homem do futuro avizinhar-se-á do Evangelho. O modo do homem inteligente que deve aderir espontaneamente quando convencido pela evidência que não pode deixar de alcançar quem tudo compreendeu. Mas, para isto alcançar, é necessário um novo tipo humano, o evolvido, que possua, como dissemos, conhecimento e consciência. As observações que vamos fazendo nos deixam compreender qual seja a atual posição do homem ao longo da escada da evolução.
e qual seja a função biológica que em sua vida representam os princípios ideais da ética e das religiões. A atual fase do homem é a do ser que está cumprindo os primeiros passos para sair da animalidade. Por isso, com relação ao tipo excepcional, que algumas vezes aparece na Terra, que saiu da animalidade, e que havemos denominado evolvido, o outro tipo, o mais comum é representado por aquele que chamamos de envolvido.